como foi assim, essa experiência? Como você falou, nós sabemos que é uma coisa muito recente, muito assim, da atualidade, essa questão do diagnóstico, né? Para uma pessoa autista, Exato. que envolve múltiplos profissionais, é um diagnóstico que não se tem assim da noite para o dia. Exato. E quando se descobre tal, alguém, vamos se colocar agora na questão da empatia, vamos colocar agora no lugar de mãe, ou, né? Que tem no meio da família um filho autista. Como foi para você essa experiência quando recebeu o diagnóstico conclusivo, meu filho é autista? Olha, eu vou lhe ser bem franca. Com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu percebi que meu filho Júnior regrediu em algumas coisas. Tipo, ele começou a falar, ele, como um bebê, né, de 1 ano e 3 meses, ele andava, ele fazia algumas coisas típicas de criança da idade dele. Mas chegou um momento que ele começou a regredir. E eu percebia que existia uma diferença, sabe? Existia alguma coisa. Foi que eu procurei o pediatra, ele disse que não tinha nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa. Eu tinha pesquisado no Google, né, que todo mundo faz isso. Mas aí eu vi que se não fosse autismo, seria alguma outra coisa. Mas eu tinha certeza que era alguma coisa. E aí eu procurei, acho que o primeiro médico, o primeiro neurologista, ele foi um pouco ríspido, eu achei. Não por ter me dado um diagnóstico, mas pela forma como se dá o diagnóstico. Eu acho que a gente pode ser verdadeiro, mas eu acho que a gente tem que saber falar, sabe? Porque eu acho que a empatia, principalmente num momento como esse, ele é muito importante. E aí a gente recebeu o diagnóstico, quer dizer, um possível diagnóstico, né? Porque foi assim, no mesmo dia da consulta ele falou que era autista, ou é autista, ou é autista, ou é autista. Depois a gente procurou outros médicos e eu não tenho certeza, mas eu acho que o diagnóstico de Júnior fechou em 2016. Não tenho certeza absoluta, mas acho que foi isso. Eu já sabia que existia alguma coisa, mas eu vou ser bem franca a vocês. E acho que e esse é um dos maiores motivos para a gente ter esse grupo de pais, de amigos, de autistas que a gente tem aqui, que é o FASE. Que é muito importante, por sinal. Não é um diagnóstico fácil, porque eu acho que todo pai, sem hipocrisias, eu acho que todo pai e toda mãe, ele idealiza o que ele quer para o filho dele, independente de ser criança especial. Às vezes, meu pai idealizou que eu fosse, sei lá, cantora. Isso, tem sabe? essa questão Exato. de toda aquela programação. Exato. E tem aquela questão, até mesmo na questão psicológica, aquela questão do luto. Aquela criança que não veio, aquela criança que eu esperava, projetei, programei algo. Exatamente. E nada do que eu programei, nada do que eu orcei, nada do que eu me organizei, veio completamente ao contrário. Exatamente. Então, como é que eu vou lidar com isso? Então, a mãe tem essa questão. Além disso, de machucar em relação a isso. Sobre a preocupação, até no momento diagnóstico, não é muito fácil receber essa notícia. Notícia essa que engloba, né, que envolve muitos outros profissionais, não se isola um profissional só, né? Muitos profissionais, diversas áreas, vai fazer suas avaliações, exato. Conclusões. A importância de essa questão da não negação, né, da sua parte. Porque quanto mais o diagnóstico ele é feito precocemente, mais tendem a ter recursos para contribuir para que esse grau não se evolua mais para um caso mais severo ou grave. Exatamente, é o que acontece. Porque, assim, por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico de Júnior, eu tinha poucas pessoas aqui que eu conhecia que tinham filhos especiais, que tinham filhos autistas. Que me ajudou muito, Gardênia, tá até na live, e Silvia. Foram 2 pessoas que me deram muito suporte. Mas, assim, qual o problema disso? Eu acho que quando você, pai e mãe, tem um suporte, é abraçada, sabe? Eu acho que a necessidade do nosso grupo é tentar abraçar. Eu acho que a gente tem que abraçar as pessoas para que elas não se sintam sós, porque existe um preconceito estúpido em volta do autismo. Porque as pessoas julgam. Exatamente. É o doido, é o doidinho, é o maluco, sabe? Então, assim, eu, Gardênia, Silvia, várias outras mães que a gente falou desse grupo daqui de pais e mães de autistas, eu não tive por exemplo, uma rede de apoio grande, não que as pessoas da minha família não quisessem me apoiar, mas elas não tinham conhecimento suficiente, sabe? Então, assim, às vezes você não sabe nem o que dizer quando você não passa por aquilo ou não sabe como lidar. Então, a gente, por já lidar com a situação, por já ter filhos, ou por estar ali dentro, a gente consegue acolher, porque não é fácil. A gente tem que ser realista que não é fácil. Mas muito mais difícil é quando você não aceita para proporcionar um tratamento precoce para o seu filho e quando as pessoas rotulam e tem um preconceito com seu filho, que é horrível. É a pior parte para mim em relação ao autismo é essa. As pessoas olham para você e para o seu filho com aquele olhar de, às vezes, de pena, de nojo, de querer distância. Isso me incomoda muito. Quais as principais leis que protegem e que garantem alguns direitos básicos para a pessoa com autismo? Olha, eu acho que a principal
é justamente a Constituição, né? Porque o artigo 5º da Constituição, ele garante vida, o direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, independente de qualquer situação, independente de qualquer condição. Então, o artigo 5º da Constituição já é o nosso norte. Porém, como a gente sabe que as leis elas não são cumpridas, né? Aí vieram várias outras. A Lei Berenice Viana, por exemplo, que é muito importante. Isso. A Lei Berenice Viana, que ela Cadê? Eu fiz uma cola aqui para não me perder nas leis. Porque são muitas. Sim, a gente tem a lei, a 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Isso. Lembrando que o autista, ele é equiparado à pessoa com deficiência. Então, todos os direitos que qualquer outra pessoa com deficiência possui, o autista também possui. Tipo, prioridade na fila, de banco, de qualquer lugar. Todas as prioridades que qualquer deficiente tem, inclusive venda de automóveis, entre outras situações. O SUS disponibiliza tratamento para casos de pessoas autistas? Como eu te disse, na teoria, ele é obrigado a disponibilizar. Porque na prática, não acontece. E é o que mais acontece. Como você mesmo falou, muitas mães não saem de casa porque não tem um tratamento apropriado para o filho. Às vezes por vergonha, né? Não quer levar. Mas a vergonha também não vem só dela, vem do preconceito das pessoas, que não tem essa empatia, como a gente conversou. Mas, assim, às vezes a mãe busca um tratamento e, gente, não é somente levar no psicólogo, não é somente levar no fono. A gente precisa de um fono especializado naquilo dali. A gente precisa de um psicólogo especializado naquilo dali. Sabe como é? A gente precisa de profissionais especializados na área e a gente não tem. O Estado, ele não fornece. É uma briga intensa por isso. Muito raramente eu vejo alguém conseguir, no âmbito do SUS, a não ser as associações, que a gente não pode falar que é do SUS, né, diretamente, que oferecem o tratamento, como a PAI daqui de Santo Estevão, algumas outras associações em Feira de Santana. Mas, em si, o SUS é obrigado, sim, a oferecer esse tratamento, na teoria. Não, na prática também mas ele não oferece. O autismo, ele vai além de medicamento. Não adianta você medicar seu filho. Se você medicar seu filho, vai chegar um momento que ele vai ficar dopado. Ele vai poder ficar dopado. Então, ele vai lhe dar uma certa tranquilidade. Mas ele vai dar uma tranquilidade momentânea. Não vai resolver seu caso. A terapia, a associação de terapia, de medicamento, entre outras coisas que é necessário para o autista, é fundamental para o desenvolvimento dele. O que pode ser feito quando a criança autista sofre bullying, perseguição, violência ou discriminação na escola, ainda pertinente à escola? Como eu falei com você anteriormente. Eu acho que nenhuma criança nasce preconceituosa. Ninguém nasce preconceituoso. Eu acho que... E é justamente por isso que eu acho interessante essa reunião, essa mini palestra nossa para falar sobre o assunto. Porque, assim, eu acho que... talvez você tenha mais competência que eu para falar sobre isso, mas eu acho que se um coleguinha, vamos falar de criança, se uma criança faz certas brincadeiras com o outro coleguinha que é autista, eu acho que não cabe a gente aquela coisa grosseira, sabe? Eu tô falando em relação a bullying. Eu acho que o diálogo, explicar para ele, talvez se ele soubesse que o coleguinha é daquele jeito, mas que ele fala, ele brinca, e que cada um tem a sua peculiaridade, a gente conseguiria diminuir. Eu não consigo falar com você de bullying em relação ao autista de forma jurídica, sabe? Eu falo como mãe. Para mim é mais fácil falar como mãe, porque eu acho que se a gente intervir de forma mais pacífica, é muito mais tranquilo. E assim, um ouvidinho vai para outro e outro e outro, sabe? O trabalho de formiguinha. O trabalho formiguinha, exatamente. E, inclusive, quando... E realmente é coisa que não vai mudar com o passado. Do dia para a noite, isso demanda tempo, é a longo prazo. E principalmente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente, né, a coisa mais importante, essa participação, essa luta, esse engajamento e o interesse também das instituições públicas. Exatamente. De realmente reconhecer quando há deficiência, quando não há um preparo, mas pelo menos acolher, né, tentar resolver da forma mais eficiente possível, porque realmente nós estamos lidando aqui. Por mais que as leis não sejam cumpridas, por mais que a deficiência na questão de apoio de estruturas não seja acessíveis, mas uma coisa certa nós temos demanda. Quais são os direitos do estudante autista em caso de criança que estuda na rede pública de ensino? Pode ser exigido um acompanhamento exclusivo de monitor em sala de aula?
Sim. Inclusive, a lei berenispiana, ela fala sobre isso. E eu quero deixar claro que isso não é restrito à rede pública, à rede privada também. Se existir comprovada necessidade, agora tem que ser uma comprovada necessidade, que a criança precisa de auxiliar, a escola é obrigada a colocar um auxiliar para ajudar a criança. Em caso de escola privada, a escola também é obrigada a colocar um auxiliar sem nenhum custo adicional para o pai. Nenhum custo. Eu já passei por uma situação dessa e a escola me pediu um adicional. Eu falei assim, eu não sou obrigada a pagar o adicional. O adicional, ele tem que ser rateado por todos. Eu não sou obrigada a pagar o adicional. Então, já fica o aviso para quem tiver filho em escola particular. Se seu filho precisar, vocês não são obrigados a pagar a diferença pelo auxiliar. É obrigação da escola. Queremos também registrar a presença da prefeita Cibele, está também aí na live, certo? Muito bem-vinda, está presente também. A presença, né, muito importante da nossa gestora aí também. Parabéns a vocês pela ação. Preocupada com esse acolhimento, essa conscientização, né, exatamente, do autismo. A próxima pergunta, doutora. O BPC, né, que é o antigo LOAS, que é o benefício de prestação continuada, né, que é da Lei Orgânica de Assistência Social. Esse benefício pode ser negado com base na renda per capita por familiar? Olha, vamos... BPC, aula, escola e saúde, tratamento, acho que são as piores questões jurídicas em relação ao autismo. O BPC, ele de fato, ele é baseado... Um dos requisitos do BPC é a renda per capita. Contudo, sei lá, às vezes tem uma pessoa que tem... Eu já vi situações dessas, que já me procuraram, inclusive. As pessoas têm, sei lá, 2 salários mínimos na família. Não vai para a renda per capita. Então, não se enquadra nos requisitos do BPC. Porém, tem um detalhe. Gente, se a gente for parar para analisar, uma renda per capita, acho que de 1/3... Um quarto do salário mínimo. Que para ser concedido tem que dividir. Exato. É um quarto do salário mínimo. Exato. 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ora, quem tem filho autista sabe do quanto demanda de dinheiro. E outra coisa, não é só o tratamento autista, é a alimentação, é a vida digna que a gente está falando. É alimentação, é remédio, é vestimenta, é escola, é muita coisa. Então, existe de fato esse requisito, porém, se comprovada que a família, embora tenha uma renda maior do que isso... Mas uma vez comprovando os gastos... Os gastos com o tratamento do filho, com certeza a pessoa tem direito. Ô, doutora, as pessoas autistas têm desconto ou inserção de passagens aéreas ou terrestres? Olha, inserção de taxas? Intermunicipal tem. Eu não lembro a lei. Intermunicipal tem. O autista. A aérea, eu nunca pesquisei muito porque eu nunca viajei com o Júnior. Mas a aérea, o autista não tem direito a desconto. Mas o acompanhante do autista tem direito a 80% de desconto. E esse desconto é dado como se fosse para ela se alimentar e tal. Mas o autista em si não tem desconto na passagem aérea. O acompanhante dele sim. Outra dúvida, doutora. O meu filho é autista. Foi concedido a ele o benefício, ele já faz parte, foi concedido a ele o BPC. Tem um determinado limite de idade, até quantos anos esse BPC muda, enquanto ele viver, futuramente vai ser muda de BPC para aposentadoria por idade, algo do tipo, ou permanece? Eu esqueci até de comentar. O BPC, ele não é uma aposentadoria, ou seja, ele não dá direito a 13º. Então, e você também não precisa estar contribuindo com o INSS, né? Mas assim, existe, porque assim, o autismo, eu não lembro se agora existe um laudo de 10 anos, não sei se já está em vigor, não lembro. Porque o laudo do autismo, o INSS, ele faz como se fosse uma revisão. Ele faz avaliações periódicas de como está o autismo. Se ele regrediu, se ele avançou. E é baseado nessas avaliações que é concedida ou não, ou retirada o BPC. A criança que tem o benefício, né? Porque tem aquela questão, aquela preocupação. Pode ter mais de 1 ou 2 benefícios, pode ter mais que 2 benefícios social dentro de uma mesma casa. Um filho autista pode ter um pai e uma mãe aposentado? Eis a questão, como a gente conversou. Pelos requisitos do BPC, se ele tiver um pai e uma mãe aposentado com auxílio do BPC, ele já ultrapassa a renda. Entendeu? Ele já passou da renda per capita. Suponhamos que tenha 3 pessoas, não sei, desde que não passe a renda per capita.
mas o acúmulo do benefício ele não é permitido. E eu quero mais uma vez aqui estar enaltecendo, né, a preocupação da gestão, que está incumbida com essa semana aí. Houve um evento, ontem houve a live, hoje está tendo, amanhã terá live, e torçamos aí, né, que tudo dê certo e que essas políticas públicas voltadas para o apoio para essas pessoas se tornem uma coisa cada vez mais acessível e uma coisa mesmo de direito adquirido para o nosso povo. Doutora, com você, aí as considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a vocês, ao município de Rafael Jambeiro, a prefeita de Rafael Jambeiro, Sandra, a você que mediu a live comigo. Foi um prazer te conhecer. Parabenizar o município pela ação. Muito boa, muito interessante. Eu estou à disposição, até falei com Sandra, se precisarem de alguma coisa. Essa questão das escolas é uma ideia que eu quero que vocês coloquem aí também, de ir nas escolas para fazer reuniões. Eu acho isso muito importante, gente. Quero fazer um apelo para as mães de autistas. A gente está aqui para acolher vocês. A gente tem que se juntar para que a sociedade, para desmistificar o que acontece. A gente precisa sair, mostrar nosso filho para a sociedade. Isso. A gente precisa buscar empatia para os nossos filhos. A gente precisa buscar empatia, respeito. Essa é a palavra. Respeito e empatia. Eu sempre falo isso. Eu não quero que as pessoas me aceitem meu filho. Eu quero que as pessoas me respeitem e tenham empatia. É só isso que eu quero. E pedir a vocês. E aí eu trabalho formiguinha. Bora desmistificando essa coisa de autismo, de loucura e por aí vai. E em nome da gestão, em nome da Secretaria da Assistência Social, né, nessa luta, eu quero só deixar uma frase para terminar. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Com a aventura de Souza Santos e o nosso muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.